Supply 27. Obrigada pela sua sugestão. Vocês conhecem ou já assistiram Doraemon Talent? É um anime lançado em 1973 e que foi renovado e relançado nos anos de 1979 e 2005, que continuou em produção sem um final definitivo, que mostra as desaventuras e as aventuras de Doraemon, um gato robótico criado no século 22 pelo parente do Nobi do futuro, que pagou pelas peças do robô de uma fábrica. Em seu laboratório, ele montou o Doraemon pelo menor custo, isso porque, pelas decisões ruins de Nobita e de suas ações menos inteligentes, ele sem querer acabou deixando a sua descendência familiar na pobreza. E como no século 22 os custos de vida no Japão estão altos, para consertar o passado, ele montou o Doraemon e envia o robô para o passado para ajudar o Nobita nas partes de profissionalismo e crescimento pessoal. Mas como as peças do robô foram compradas em uma fábrica que produzia equipamentos de procedência duvidosa, o robô que foi enviado para o passado para ajudar o Nobita, muitas das vezes acabava não ajudando o Nobita em suas ações e tomadas de decisões. O robô vinha com um bolso cheio de acessórios, sempre com aquela promessa de que ia ajudar. Mas quando o Nobita usava os acessórios que o gato robótico dava, resultava em consequências sarcásticas e até mesmo irônicas. Os acessórios do Doraemon, que também são de procedência duvidosa, muitas das vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. E a maioria dos acessórios que o Nobi usava acabava falhando. E como no desenho o Nobi sofre bullying, tira notas baixas e visto como um garoto problemático e preguiçoso, ele acabou se viciando nesses acessórios de materiais de procedências duvidosas e muitas das vezes usa e até abusa dos acessórios só para melhorar sua vida. O desenho ao redor do mundo recebeu muitas críticas, em alguns países até mesmo censurado. As críticas são maldades do desenho, como por exemplo, conotações inadequadas, impróprias para crianças, práticas de bullying, por exemplo, intimidações e violência, tanto física como psicológica. Um dos protagonistas, o gato azul Doraemon, foi visto como uma má influência para as crianças, por ensinar coisas muito fantasiosas e muitas das vezes sem sentido. Depois de falar do que é o desenho e também das críticas, agora vamos para a creepypasta. Em uma pequena cidadezinha, morava um garoto incompreendido chamado Nobita, que sofria bullying pesado, praticado pelos seus colegas. Ele sofre humilhações e é espancado por um valentão chamado Big G todos os dias.
O pobre Nobi não consegue se concentrar nas aulas e nem tirar notas boas, e isso acaba prejudicando o seu desempenho escolar. E o principal motivo pela qual o Nobi não consegue ir bem em seu desempenho escolar é porque ele sofre de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O Nobi não consegue guardar nada na cabeça e acaba se esquecendo das coisas rapidamente. Ele é um garoto levado que não para quieto. Ele é um garoto brincalhão que está sempre brincando. E a parte que ele mais gosta é de brincar com seus brinquedos. Seus pais são muito duros e severos com o pobre Nobi quando a questão se refere aos estudos. O Nobi até tenta estudar, mas como ele possui extrema dificuldade em guardar coisas importantes na cabeça, ele acaba se frustrando e não querendo mais estudar. E quando isso acontece, seus pais o colocam de castigo e tiram as coisas que o Nobi mais gosta, que são os seus brinquedos e seus jogos de videogame. Cansado das humilhações e de ser espancado na escola, o Nobi até desabafa com seu pai, lhe pedindo ajuda. Com um olhar frio e fumando cigarro, ele fala coisas que partem o seu coração. O problema é seu. Seus problemas pessoais, Nobi, é você que tem que resolver. Depois de ouvir aquelas palavras duras, o Nobi vai pro seu quarto chorando. Os dias escolares eram um inferno. O valentão Big G chegava no ponto de passar dos limites. Ele arrancava sangue do pobre Nobi e deixava o seu corpo com hematomas, para que seus pais não vejam o seu corpo todo machucado e cheio de hematomas roxas. O Nobi, para disfarçar, usava calça, casaco e jaqueta. O Nobi odiava a escola e até pedia para que seus pais permitissem com que ele não vá à escola. Irritados, seus pais até chegavam no ponto de chamar ele de vagabundo e pediam para que ele parasse de ser tão frouxo e mulherzinha. Como todos estavam sendo tão duros com o pobre Nobi, ele começou a adquirir problemas psicológicos, como depressão, crises de ansiedade. O Nobi até chorava escondido de seus pais e pedia para Deus que as férias chegassem logo. Ele rezava e orava. E quando as férias chegou, Nobi chorou de alegria e agradeceu a Deus. Mas uma coisa que nunca passava para o Nobi era a dor de se sentir sozinho. Uma dor horrorosa que faz com que você pense em fazer besteiras, e uma delas é acabar com tudo. E toda vez que vem essas coisas horríveis, Nobi chora, escondido de seus pais, e começou a querer ficar isolado. Percebendo que seu filho estava se isolando muito, a mãe de Nobi decide levá-lo para a casa de sua avó, que morava um pouco longe, em uma pequena cidade no interior. Chegando lá, a mãe de Nobi dá um abraço em sua mãe. A família foi se acomodando. Nobi sentia aquele ar de nostalgia dos tempos bons de criança, de quando ele brincava com as outras crianças do bairro. Andando pelo corredor, ele encontrou uma porta que estava trancada. O chão estava forrado com tapete. E em cima da porta, Nobi viu uma chave. Então ele pega e abre a porta, assim revelando um quarto. O que mais chama a atenção nesse quarto
É um retrato de um menino que o Nobi não conhecia. E outra coisa que lhe chamou a atenção foi uma pelúcia de um gato azul, bem exótico. O bichano era gordo e não tinha orelhas. A parte mais intrigante do bicho de pelúcia é que ele usava uma coleira de verdade. O tecido era de couro e a cor era vermelha. A vontade do Nobi era de pegar a pelúcia para ele, mas ele não sabia se a vovó ia deixar. Curioso, ele pegou o gato de pelúcia e foi direto para a cozinha onde sua avó e sua mãe estavam. E ele então faz as perguntas. Uma delas, se ele podia ficar com o bicho de pelúcia. E a segunda pergunta era quem era aquele menino da foto. A mãe do Nobi ficou com raiva e repreende o Nobi, falando que ele não deveria pegar as coisas que não era dele e que era para ele devolver isso. A avó então acalma a sua filha e tranquiliza o Nobi, falando que ele pode sim ficar com a pelúcia e que não há problema nenhum. O garoto ficou radiante com a notícia e abraça sua avó. Ele até pensou em perguntar sobre o menino da foto, mas ele decidiu deixar pra lá, só pra não irritar sua mãe. Mas calma, a mãe de Nobi fala que o nome do gatinho se chama Doraemon. Curioso, Nobi pergunta por que Doraemon? A palavra em si, Doraemon, está ligada a um gato de rua perdido. Por que o nome dele é Doraemon? Nobi pergunta. A mãe dele simplesmente dá de ombros e vai embora, sem dar nenhuma explicação. Indo diretamente para a cozinha para tomar uma xícara de chá de camomila. Sem entender nada direito, Nobi decide deixar pra lá e brincar com seu novo melhor amigo, o Doraemon. A família passou um bom tempo na casa da avó. E depois a família retornou para sua casa. E nas férias o Nobi se divertiu muito com a pelúcia. Mas o temido dia chegou, que era o dia de volta às aulas. E o Nobi não sentia vontade nenhuma de ir para a escola. Do nada, o Nobi abriu um enorme sorriso e se alegrou. Pegou a pelúcia e, em sua cabeça, a ideia que ele teve era de levar a pelúcia para a escola, só para ele não se sentir triste e sozinho. Depois de tomar banho e tomar seu café da manhã, quando ele estava prestes a sair de casa, com a pelúcia na mochila, sua mãe olha torto e pergunta: onde você pensa que vai com esta pelúcia? O Nobi explica que ele vai levar a pelúcia para a escola para brincar um pouco. E ele até promete cuidar muito bem da pelúcia na escola. Sua mãe acaba olhando ele com um olhar de reprovação e falou um monte: você não vai com essa pelúcia para a escola. As outras crianças irão te roubar. Revoltada, ela tomou a mochila de Nobi e pegou a pelúcia. E devolveu a mochila para o seu filho, contendo apenas os cadernos, livros e o estojo dele, junto com a lancheira. Toda a felicidade, a alegria que o Nobi sentia evaporou rapidamente, e o desânimo e a tristeza tomaram conta. Profundamente triste e desanimado, Nobi foi para a escola. E como ele não conseguia guardar nada na cabeça, ele foi apenas copiando a lição em seu caderno, só para não ser chamado de burro. A parte que o Nobi mais odiava na escola era a educação física. As principais razões dele odiar a educação física é porque ele era sempre deixado na reserva. Nos esportes, a turma fazia questão de excluí-lo. Todos, principalmente os moleques,
faziam as atividades de educação física, fingindo que o Nobi nunca existiu. Toda essa rejeição, bullying e exclusão para o Nobi dói demais. E para o seu azar, era dia de queimada. E o Nobi usa óculos de grau, especificamente uns 12 graus. Nos jogos de queimada, os moleques eles pegavam muito pesado. Eles jogavam a bola pra machucar mesmo. No jogo de queimada, o Nobi corria, até suas pernas doerem, só para não receber a bolada. De tanto correr, ele acabou escorregando e caindo no chão. E ao se levantar e se recompor, ele recebeu uma bolada na cara. O óculos voou. A bolada foi tão forte que fez o Nobi chorar de dor. E a sua turma estava dando risada. Sozinho, o Nobi procurava seu óculos, até que finalmente achou. A sua sorte é que o óculos estava inteiro e a lente não estava quebrada. Enquanto isso, a turma jogava queimada normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o Nobi estava tão chateado e machucado por dentro que ele nunca mais queria jogar aquele jogo violento. Saiu de lá e voltou para a sala de aula, que estava vazia. Colocou sua mochila na mesa e dormiu ali mesmo, até o tempo escolar acabar. E quando chegou o horário de ir embora, Nobi foi acordado pela professora. Nobi, acorda. Beba um pouco de água e vá para casa descansar. Seguiu os conselhos da professora. Encheu sua garrafa de água, bebeu um pouco e foi para casa. O dia era ensolarado, um sol quente. Nobi chegou em casa, tomou um banho bem gelado e refrescante, foi almoçar e depois disso ele foi assistir TV junto com a sua pelúcia favorita, o Doraemon. O Nobi se virou para a pelúcia e começou a olhar para os seus olhos e contou tudo o que aconteceu com ele. Estranhamente, Nobi sentiu uma necessidade enorme de chorar e começou então a desabafar. Depois de ter feito isso, estranhamente, ele sentiu um alívio, como se não estivesse sozinho. A parte que mais intrigava o Nobi era os olhos do gato de pelúcia. Aqueles olhos de vidro brilhantes, como se tivesse uma alma dentro deles, que fitava o garoto com seu mistério. O alívio foi tão grande que o Nobi abraçou o gato de pelúcia e até agradeceu o Doraemon por fazer companhia com ele. Alguns dias se passaram e as coisas ficaram cada vez mais estranhas e bizarras. O Nobi se isolou muito e começou a falar sozinho, como se tivesse alguém falando com ele, sendo que ele estava claramente falando sozinho, com o invisível. No começo, seus pais até acharam normal, afinal, Nobi era uma criança e é comum crianças terem amigos imaginários. Mas depois começou a ficar muito esquisito e até mesmo perturbador. Isso porque o Nobi começou a se mutilar e querer brincar com coisas perigosas, como por exemplo brincar com fogo, objetos perfurocortantes e etc. O Nobi fazia isso escondido de seus pais. Cansado de sofrer bullying, o Nobi arquitetou um plano de vingança contra o Big G. Esperou seus pais dormirem e ficou procurando alguma coisa para acabar com Big G. Ao olhar nas gavetas,
ele encontrou um revólver. Voltou para o seu quarto, pegou seu boneco, o Doraemon, e na barriga do brinquedo havia um bolso. E lá o Nobby guardou o revólver e dormiu tranquilamente junto com seu brinquedo favorito. No dia seguinte, ele foi para a escola normalmente. Nada de novo na escola, apenas mais um dia maçante de estudos. E na horário de ir embora, o Nobby seguiu o Big G, que estava indo pegar o metrô. Depois de passarem pelas catracas, o Nobby se esconde enquanto vê o Big G esperando em pé pelo trem. O Nobby pegou o Doraemon e tira o revólver. Guardou o seu melhor amigo dentro de sua mochila. Andou em direção ao valentão e gritou: Big G, seu desgraçado, vá para o inferno. Confuso e assustado, o Big G se vira, mas antes que ele pudesse pelo menos perguntar, o Nobby não pensa, e com ódio na veia ele atirou, acertando a barriga do Big G, que cai no chão de dor, e perguntou para o Nobby do porquê que ele fez isso, e que estava doendo muito. Com os olhos pretos, o garoto fala: Lamento, mas o Nobby não está aqui. Farei você pagar por todo o mal que você provocou ao meu melhor amigo. O garoto tomou a bolsa do Big G e com uma faca, ele não só esfaqueou o Big G, como também chutou e empurrou ele para a linha do trem. Com a bolsa do Big G nas mãos, o Nobby sai correndo, subindo as escadas, passando para o outro lado do metrô. Pegou o trem e fez 5 baldeações para voltar para casa. E na rua onde ele mora, havia uma lojinha que vendia artefatos de devoção de várias religiões. E com o dinheiro do Big G, o garoto comprou uma estátua de Buda. Não muito grande, sabe? Era uma estátua pequena. Voltou para sua casa e decorou a sua mesa com a estátua do Buda. O pai de Nobby chegou em casa e ficou surpreso com a estátua de Buda na mesa de seu filho no quarto. Intrigado, o pai dele pergunta quanto que ele pagou pela estátua. O garoto, sentado no chão, se levanta e com uma voz rouca ele fala: Eu não sou o Nobby. Quando o pai de Nobby ia perguntar o que estava acontecendo, a mãe do garoto puxa o pai e fala em um tom baixo: Precisamos conversar. Ela o levou para um quarto de casal, trancou a porta e os dois sentaram na cama. E ela começou a explicar o que realmente estava acontecendo. Quando a mãe de Nobby era uma criança, ela tinha um gatinho que ela amava muito. Mas o seu irmão sentia ciúmes e até mesmo inveja. E até pediu para seus pais darem um gato para ele também. Mas seus pais nunca deram um gato para ele, pois eles sabiam que ele não ia cuidar do gato. E como ele queria muito ter um gato, a mãe dele comprou um gato de pelúcia. Não satisfeito, ele envenenou o gato. A mãe de Nobby chorou muito e jurou vingança. Esperou o irmão dormir e roubou o gato dele. E a pior parte é que ele acabou piorando com as crises. Isso porque ele era muito apegado ao gato de pelúcia. E com a ajuda dos medicamentos, isso acabava ajudando ele a melhorar. E até criou vínculo entre a pelúcia.
Com muito custo, ele pediu perdão para a irmã, mas só que ela nunca o perdoou pela maldade que ele fez com o gatinho dela. A condição do menino piorou tanto, mas tanto, que a família não teve escolha a não ser interná-lo em uma clínica psiquiátrica. A parte que mais assustou o pai de Nobi foi quando a esposa falou assim pra ele: e na clínica psiquiátrica, o meu irmão agia igualzinho ao meu gato. Eu não tô brincando, ele literalmente agia igualzinho ao meu gato. Ele andava de quatro, miava e fazia carinho com a cabeça na gente. Era assustador, disse a mãe de Nobi. A parte mais triste dessa doença é que ela é hereditária. A parte mais assustadora dessa história é que ele foi envenenado por outro paciente. Em casa, à noite, a pelúcia se mexia e fazia barulho de gato, miados e coisas arranhadas, objetos derrubados e até mesmo quebrados. A avó de Nobi acreditava na espiritualidade, então ela defumou a casa e tomou o gato da mão de sua filha e colocou no quarto do seu falecido filho. Aquele quarto ficou trancado há anos. A mãe de Nobi ficou muito triste por sua mãe ter tomado a pelúcia. Isso porque ela se apegou à pelúcia e até pôs a coleirinha do seu gatinho na pelúcia, como homenagem para o seu gatinho. A avó de Nobi nunca quis se desfazer das coisas do seu falecido filho. E ela tinha uma vizinha que acreditava em espiritualidade, que explicou para ela que não é bom guardar as coisas de pessoas falecidas por conta das energias. E o espírito acaba ficando preso naquele local e não consegue encontrar a luz. Com uma voz triste, a mãe de Nobi fala: o Doraemon, aquele gato de pelúcia, nunca deveria ter saído daquele quarto. Isso porque a energia do meu irmão está ligado naquela pelúcia. Ele era muito apegado a esta pelúcia, querida, entende? Com tom baixo, o marido fala: entendo. E de repente, eles ouviram as sirenes da polícia. Olharam pela janela e viram os policiais batendo na porta, tocando a campainha. Eles então andaram pela porta e abriram. E os policiais então explicam para os pais que estavam confusos do que realmente estava acontecendo. Nos perdoem por estar perturbando a paz de vocês, mas nós recebemos uma denúncia anônima de um funcionário da estação de metrô que estava vendo as câmeras de segurança e viu uma cena chocante. A única coisa que nós podemos dizer é que foi muito grave. Respondam a nossa pergunta com a sinceridade, por favor. Vocês são os pais desta criança que foi flagrada empurrando a outra na estação de metrô? Assustada, a mãe de Nobi fala: é o nosso filho, o Nobi. Tem certeza que a criança foi empurrada? O policial confirma: sim, minha senhora, a criança foi empurrada. Nervoso, o pai de Nobi fala: tem certeza que não é outro garoto? O policial responde: olha, nós coletamos as digitais, então estamos investigando o caso. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a situação foi muito grave. Enquanto isso, o Nobi estava escutando tudo, escondido nas escadas.
E para não ser preso, ele tentou fugir pela janela correndo. Os policiais então invadem a casa e pegam o menino, o imobilizando. Um dos policiais fala: Nobita, você está preso por tentativa de assassinato. Você tem ideia do que você tentou fazer, moleque? A parte que mais assustou os pais e os policiais foi a confissão de Nobi. Ele não só confessou, como deu uma risada muito sinistra. Sim, foi eu. Sofria muito bullying daquele desgraçado do Big G. Eu tinha que dar um jeito no gordo. Ele me batia, me espancava. Eu tinha que me vingar, mas não tinha coragem. E quem me ajudou foi o Doraemon, o meu melhor amigo, inseparável. Ele não só orientou, como também me falou como exatamente fazer. E eu fiz tudo o que ele me disse. Confuso, o policial pergunta: quem é esse Doraemon? Está ali, policial. Nobi estava rindo enquanto apontava no sofá. O seu gato de pelúcia estava ali. Quando os policiais olharam para a pelúcia, eles sentiram um frio e um arrepio inexplicável. Nobi foi algemado enquanto a pelúcia foi coletada como prova. Passou por exames psicológicos e foi constatado que ele era esquizofrênico. Foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica. Ficou um tempo lá, até que de uma forma bizarra e estranha, ele conseguiu fugir. Uma equipe de buscas foi acionada, mas nunca conseguiram encontrar o Nobi, pois ele desapareceu de forma misteriosa. No hospital, o Big G sobrevive, mas só que seu estado era muito grave. Ele aos poucos foi se recuperando, mas com traumas. E ao ver as notícias de que o Nobi está à solta e também desaparecido, o Big G fica em alerta, com muito medo e até chora, pedindo perdão e completamente arrependido por ter feito bullying com Nobi. O Big G finalmente entendeu e aprendeu de que o bullying só destrói a vítima, tanto na parte física como na mental. Isso vale tanto para os valentões e tanto para as vítimas. Big G finalmente entendeu e aprendeu que o bullying que ele estava fazendo contra o Nobi não estava o tornando uma pessoa legal, muito pelo contrário. Ele estava sendo visto como um monstro por outras crianças. E para não sofrerem bullying do Big G, elas entravam na onda e zoavam o Nobi junto com ele. O Big G só foi entender tudo isso tarde demais. Isso porque o Nobi nunca foi encontrado.